Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E desde já eu já chego pedindo para que você se inscreva aqui embaixo no canal Eduardo Costa Analisa, ative o sininho também para receber as notificações de novos vídeos, né? Deixe o like, eu sempre digo aqui que o like é a maneira mais orgânica, né, para que os conteúdos se espalhem pelo YouTube, principalmente esses conteúdos independentes como esse aqui que a gente produz. Então, se você puder deixar o like, vai ajudar muito. Deixa um comentário também, espalhe o link para a galera, para quem gosta das análises, para quem quer saber mais, quer acompanhar mais sobre o futebol sergipano. É sempre muito bom ver o canal ganhando mais espaço, tendo mais inscritos, trazendo mais pessoas. Então, espalhe, compartilhe, é sempre muito legal. Vamos falar hoje de Itabaiana. Eu estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, dia 8 de julho, feriado de emancipação política aqui no estado de Sergipe. E o Itabaiana tem sido o principal time de Sergipe em se tratando de competições nacionais neste ano de 2024. O tricolor venceu nesse final de semana o Petrolina por 2-0 jogando lá em Lagarto e já está classificado para o mata-mata, né, para a segunda fase aí da Série D. E não só classificado, né, faltando 2 rodadas, o Itabaiana ele já é virtualmente o líder garantido da chave, né, do grupo A4. Ainda depende, né, pela tabela do jogo do Retrô nesta segunda-feira contra o Sergipe, porque se o Retrô vencer, ele ainda tem uma chance matemática, mas é muito difícil, né? Ele teria que vencer os 2 jogos finais, o Itabaiana perder os 2 jogos finais e o Retrô ainda tirar um saldo de 10 de diferença. Muito complicado, né? O Itabaiana já é virtualmente campeão do grupo, digamos assim, o que é muito importante pensando em mata-mata. E agora o Tricolor já pode, né, começar a focar no mata-mata, pensar no que vai ser o planejamento daqui para os jogos decisivos, né, que realmente vão ser o ponto-chave dessa Série D. E nesse vídeo de hoje, né, eu não vou falar especificamente do jogo contra o Petrolina, mas sim vou falar de uma maneira geral do Itabaiana. Eu quero puxar aqui 4 pontos que eu acho que são fundamentais para o Tricolor, pensando em planejamento para a próxima fase e o que pode ser o mata-mata, vislumbrando, obviamente, o acesso. Vamos lá. O primeiro deles é a questão do elenco, e principalmente em se tratando de manutenções, né? A gente sabe, né, que o Itabaiana é um time de Série D, e óbvio, isso não atinge apenas os times desse escalão, mas principalmente em se tratando de times de Série D, são times que vivem no fio da navalha financeiramente. Então não é tão simples você fazer movimentos por contratações, muitas vezes chegam propostas por jogadores importantes e você acaba sendo obrigado a vender. E o Itabaiana foi um grande exemplo disso recentemente, porque acabou perdendo o Vitão, que era, na minha opinião, o principal jogador de meio campo do Itabaiana. Eu cheguei a falar aqui no pós-Sergipe Itabaiana, que o Sergipe venceu recentemente, que o Vitão, para mim, ele era meio que o motorzinho do time. Quando ele ia bem, as coisas fluíam. Quando ele ia mal, o time não conseguia render. Um pilar importantíssimo para o estilo de jogo mais físico que o Itabaiana propõe, e acabou saindo, né? A diretoria informou que era uma proposta internacional, e aí quando chega um valor muito forte para o padrão do clube, você não tem muito o que fazer. E nesse sentido, além da manutenção, você ter as reposições, você ter a profundidade de elenco. O Itabaiana anunciou, né, recentemente, nas últimas semanas, 2 contratações, né? Uma delas para suprir diretamente a ausência do Vitão, que é a do volante Jean Henrique, e antes disso, mais um atacante, né, para o elenco, Cadu Baroni. São contratações que visam, primordialmente, aumentar a profundidade do elenco. E é importante que você tenha um elenco profundo pensando nos confrontos que vem por aí. Se você tem um jogador, por exemplo, fundamental, que se machuca num jogo de mata-mata, ou que é expulso, por exemplo, que pode acontecer, e você não tem uma boa reposição, o time pode acabar decaindo muito entre um jogo e outro, e aí falando de mata-mata, isso acaba sendo crucial. Em pontos corridos, uma ausência, algum desfalque em algum jogo, pode ser suprido ao longo do tempo, porque você tem muitas rodadas para isso. Mas em mata-mata, a linha entre o acerto e o erro, ela acaba sendo muito mais tênue. Então você precisa ter um elenco qualificado e com opções, com peças que possam render. A própria questão do ataque é um grande exemplo disso, né? O Itabaiana, ele tinha como grande referência no campeonato estadual o Gustavo Schutz, que acabou se machucando no jogo de volta da semifinal contra o Confiança, ficou fora no começo da Série D, e o Itabaiana conseguiu arrancar de uma maneira sem ele, tanto que quando o Schutz voltou,
ele voltou no banco de reservas, ele não voltou como titular imediatamente, foi aos poucos que ele foi retornando ao time titular, agora que ele está conseguindo emendar uma sequência. E isso também é elenco, é você poder ter jogadores que vão suprir a ausência daquela referência quando ela não está. É para isso que você tem profundidade de elenco, e é importante que o Itabaiana tenha isso, peças para poder trocar, para poder estar rodando o time sem perder qualidade e manter ao máximo seus destaques para que você não tenha nenhum grande desfalque ao longo da competição. Aqui é o gancho para o segundo ponto, que é a manutenção do equilíbrio, ataque e defesa. Obviamente, a gente está falando de um campeonato, uma Série D, que lá na frente você tem que passar por 3 mata-matas para subir. Então, nem sempre o mata-mata vai premiar a equipe mais equilibrada, a equipe mais consistente. Em alguns deslizes você acaba perdendo a chance de um acesso. Mas, obviamente, os times mais equilibrados, os melhores times, eles têm melhores condições. E o Itabaiana me chama a atenção, talvez o principal ponto positivo do trabalho do Roberto Cavallo ao longo dessa Série D, desde que ele chegou, é o fato de que ele tornou o time muito equilibrado. E ele mesmo, em entrevistas pós-jogo, ele tem destacado isso, né? O equilíbrio do time. O Itabaiana, se você pega em números, em 12 jogos, o Itabaiana fez 19 gols. É um bom ataque, mas não é um ataque super estratosférico, assim, de números impressionantes, de muitos gols por jogo, né? Se você pega a média, ela é menor que 2 gols por jogo. Então não é uma equipe que faz muito gol, não é uma equipe que tá o tempo todo sufocando o adversário com aquele futebol super ofensivo. É um time eficiente, mas isso dialoga diretamente com a defesa. O Itabaiana tomou 7 gols apenas em 12 jogos, é um número muito bom. Dentre os líderes de grupos hoje da Série D, é a terceira melhor defesa entre os líderes. É um time que toma pouquíssimo gol. E aí você soma um time que é objetivo lá na frente, que não necessariamente cria tantas oportunidades, que não necessariamente sufoca tanto, mas que consegue ser eficiente, com um time que toma pouco gol, você tem um equilíbrio próximo do ideal em ambas as frentes. E isso é fundamental pensando em mata-mata. No mata-mata, por exemplo, se você não toma gol, já é um grande passo para que você consiga resolver lá na frente e avançar. Então, manter o equilíbrio é fundamental. Eu sempre digo que é muito melhor um time equilibrado nesse esquema, que não faz necessariamente tantos gols, mas que é objetivo e toma poucos, do que aquele time que faz muito, só que toma muito ao mesmo tempo. Porque uma hora a balança vai pesar para um lado. E no dia que ela pesar para o lado dos gols tomados, você não consegue reverter. Então, ter um time sólido, eficiente e equilibrado é fundamental pensando em mata-mata. O Itabaiana está conseguindo isso, a ver se consegue transplantar para os jogos eliminatórios. Aqui eu deixo uma questão para puxar também para o terceiro ponto, que é o estilo de jogo e como isso dialoga com a questão física. O Itabaiana agora tem um ponto muito importante, né? Porque faltam 2 jogos, o Itabaiana é virtualmente campeão do grupo, né? Acho que dá para dizer que será campeão, sim, do grupo A4. Aí entra aquele ponto, né? O que fazer nesses 2 jogos? Você joga com o elenco completo, o time titular, a Vera, no máximo possível, para ter a melhor campanha possível e manter o ritmo de jogo, só que aí você corre o risco, por exemplo, de ter algum jogador lesionado às vésperas de um mata-mata, ou você dosa o elenco para justamente aprimorar essa questão física, porém você corre o risco de ali desperdiçar pontos e acabar caindo na campanha geral. É uma equação muito difícil e não tem uma resposta concreta. Depende muito de como o time lida com isso. Tem times que escolhem um caminho, tem times que escolhem outro caminho, e a gente já viu exemplos em ambos os lados que deram certo e que deram errado. Então não tem necessariamente uma fórmula mágica perfeita, mas é um ponto a se pensar. Porque o Itabaiana é um time que joga muito nessa fisicalidade. Precisa ter um meio-campo forte, combativo. É um time que joga muito com os seus pontas de velocidade, com jogadores que aceleram o jogo quando tem os contra-ataques. A gente pega principalmente o Cleiton, o Leilson, que hoje são titulares da equipe do Itabaiana, muito porque conseguem fazer bem essas funções, né? De acelerar o jogo, de impor um ritmo mais intenso quando o time precisa de velocidade. O Itabaiana é um time que depende muito dessa questão física. Como dosar isso para o mata-mata? Que é o que eu falei anteriormente. Você pode manter a intensidade lá em cima, manter o time titular nos 2 jogos, rodar menos o elenco, pensando em fazer com que todo mundo chegue com ritmo de jogo para o mata-mata. E vamos lembrar também de um ponto importante.
A Série D, lá na frente, quando os mata-matas começam a avançar, ela define o mando de campo por meio das campanhas gerais somadas ao mata-mata. Ou seja, os times que têm as melhores campanhas somando primeira fase e mata-mata, eles têm a possibilidade de decidir em casa. Então, para o Itabaiana é fundamental continuar somando pontos para ter uma das melhores campanhas e logo poder decidir em casa até os mata-matas finais. Porém, aí tem o outro ponto que eu coloquei. Você corre um risco, por exemplo, de ter um jogador lesionado, de ter alguma situação de perder algum atleta e ter algum desfalque para o mata-mata. Você corre o risco de, às vezes, chegar numa fadiga um pouco maior do que outros adversários que dosaram nas últimas rodadas e aí já chegam numa outra situação. Como eu disse, não tem uma fórmula mágica e correta. Se tivesse, todo mundo faria. É uma decisão difícil e compreensível para ambos os lados que a comissão técnica queira tomar. Mas é importante ficar de olho nisso também. O Itabaiana é um time que joga muito com o físico e essa questão física, esse estilo de jogo é importante para o time manter a sua característica. E se você poupa demais, por exemplo, e o time perde ritmo de jogo pensando em mata-mata? Tudo isso é complicado, principalmente para o Itabaiana que pensa sim em decidir em casa. E aí, falar de decisões em casa puxa justamente para o último tópico. O quarto ponto dessa discussão: Itabaiana vai jogar na sua casa ou não? Isso é fundamental, né? O Mendonção está em reforma desde o ano passado, né? A expectativa era que o estádio fosse entregue lá no primeiro semestre, não saiu e toda hora vai se colocando uma data e essa data não chega. Já se fala que o Itabaiana poderia, por exemplo, encerrar a fase de grupos da Série D no Mendonção. Já tem outros que dizem que ficaria para o mata-mata. Como que vai ser isso? Porque o Itabaiana, é bem verdade, conseguiu construir uma química muito boa entre time e torcida jogando em Lagarto. O Itabaiana consegue hoje ser um mandante muito forte, também jogando em Aracaju, mas principalmente em Lagarto. Porém, não é a própria casa, né? Jogar na própria casa é diferente. A mobilização da cidade também, caso isso aconteça, ela vai ser diferente. Então, jogar em casa, jogar em Itabaiana, no Mendonção reformado, caso esteja tudo certo, pode ser um trunfo importantíssimo pensando em mata-mata. Por outro lado, é aquela, né? Você tem um elenco que se acostumou a jogar em Aracaju e principalmente em Lagarto. Como vai ser essa transição, essa adaptação para o Mendonção em fases decisivas, caso isso aconteça? É um ponto importantíssimo. O Itabaiana saber se terá ou não a sua casa, a sua verdadeira casa nos jogos finais, nos jogos de mata-mata, é um ponto crucial para pensar no que o time pode alcançar daqui para frente. Óbvio que existem muitas outras coisas a se considerar, mas eu destaquei esses 4 pontos principais que vão ser importantes para o Itabaiana observar agora pensando em mata-mata. Eu particularmente acredito muito no trabalho do Roberto Cavalo e no que o elenco vem fazendo. Acho que o Itabaiana tem totais condições de subir, mas a Série D é um campeonato traiçoeiro, né? Como eu falei, são 3 mata-matas até você conseguir o acesso. Um dia ruim, um jogo com um resultado bastante negativo e você pode acabar colocando tudo a perder. Então, Itabaiana precisa ter muito cuidado nesse sentido, mas eu vejo um time hoje muito azeitado, pronto e preparado para os desafios mais à frente, pensando em acesso. A ver se esse ano, finalmente, então, Itabaiana cruza essa barreira e consegue o acesso à Série C, que seria um feito fantástico para a equipe tricolor. Vamos ficar de olho aí no que será o futuro do Itabaiana nos próximos jogos, no mata-mata, e vamos, claro, trazendo sempre as análises por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like, que é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe, deixe o seu comentário sobre o que você acha aí do Itabaiana, se você confia no acesso, o que você achou da análise, espalhe o link para geral para que mais pessoas possam acompanhar também. Fico muito feliz pela sua audiência e a gente se vê na próxima. Valeu!